Beleza, pessoal? Olha aí, vocês viram no início aí, né? Alternador, bombas da direção, reservatório de óleo da bomba da direção. Já está ligada aqui a tubulação da direção hidráulica. E vamos dar continuidade aqui, né? E lembrando, gente, quem não é inscrito no canal aí, se inscreve para ajudar o canal. Ativa o sininho para não perder os vídeos novos, que tem bastante vídeo pela frente e tem muito vídeo passado para vocês acompanharem. E agora a gente vai continuar aqui, eu vou mostrar para vocês o que eu vou ter que fazer. Que isso é uma coisa que quem vai adaptar setor do Opala, do Ômega, da S10, que vai adaptar algum tipo de coluna de direção e setor, vai precisar chegar nessa parte aqui. Que é, gente, essa cruzeta aqui, ó, da direção. Que seria a ligação da caixa, né? Só que aqui, gente, não vai dar para fazer vista grossa. Tá muito feio, tá muito ruim. Essa solda aqui, nesse acoplamento flexível aqui, gente, isso aqui não é uma coisa que não se faz. Fundido e aço. Não, eles não são muito compatíveis. Aqui nós vamos ter que fazer um trabalho decente, de preferência. Aqui ele está usando uma cruzeta dupla, que é da Ranger. Pelo que a gente descobriu aqui, é da Ranger. E aqui também já está meio avacalhado, mas a gente vai usar porque a gente quer conter gastos. Então o que eu vou fazer aqui? Vou melhorar esse acoplamento aqui, entre a barra, entre o telescópio aqui, telescópico, e essa parte da junção flexível. Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui para ficar decente. Então vocês acompanhem aí que a gente vai deixar num time-lapse o que eu vou fazer aqui e logo eu comento com vocês até onde a gente chegou e como ficou para mostrar para vocês. Tá bom? Acompanhe aí. Olha aí, pessoal. Depois do time-lapse eu vou atualizar vocês. Olha só aqui. Vocês acompanharam eu fazendo algumas pecinhas aqui. O encaixezinho, em vez daquela solda horrenda, e agora alinhado, né, porque ele estava torto. Vem aqui, encaixa aqui, depois atravessa o parafusinho, a rocha, já era. Pronto. Aqui está a parte da cruzeta. Além disso tudo que eu estou fazendo, eu tenho que dar uma atualizada aqui. Porque o setor eu cheguei um pouco mais para frente e eu subi ele. Então, eu quero deixar essa borracha aqui, esse acoplamento flexível, o mais alinhado possível. E para mim fazer isso, eu tenho que cortar um pedacinho do túnel aqui da direção. No caso aqui da coluna. Eu tenho que cortar aqui, eu já marquei, eu tenho que cortar mais ou menos uns 2,5 cm. Fazer uma buchinha nova aqui embaixo depois. E aí eu vou conseguir alinhar essa cruzeta o máximo possível. Mas aí eu estou melhorando as gambiarras. Então eu vou mostrar para vocês que tem mais gambiarra. Eu vou tirar a coluna da direção aqui. Vocês acham que tinha acabado? Vocês acham que era só cortar o túnel? Não, gente, olha só. Olha o que fizeram aqui na ponta. Olha a gambiarra que fizeram aqui. Soldaram uma espiga aqui, ó. Ó, uma estria. E fizeram um chanfro de lixadeira aqui, é bem tipo bicho. Ó, isso aqui tiver... Aí, soldaram torto ainda, né? Como se não bastasse, né? Aí tá aqui o sistema que entra. Até tá folgado, por sinal. O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer uma coisa decente, né? Mas como eu vou acertar essa parte aqui? Eu vou cortar primeiro o túnel. E vou ver direitinho quanto eu vou ter que reduzir aqui esse tubo da direção. A barra, seria a barra da direção.
propriamente, ó, barra da direção, eu vou ver quanto eu tenho que diminuir ela. Ah, vou diminuir 20 milímetros, 30 milímetros, eu vou conferir depois que eu tiver cortado o tubo. Então agora eu vou para esse tubo aqui, vamos cortar ele, deixar na posição certinha e vamos conferir de novo para poder finalizar. Olha aí, pessoal, atualizar vocês agora das peças que foram feitas, que vocês viram aí. Cruzetinha pintada agora direitinho, limpinha. Vocês lembram que lá na entrada da barra da direção, que passa por dentro da coluna, tinha isso aqui, ó. Olha só o estado disso aqui, gente. Olha o estado. Coisa de louco, ó. Pegaram uma outra barra de direção, não sei de que carro, enfiaram dentro do tubo, soldaram. Olha, tá meio torto, tá bem horrível. Aí eu fiz um novo, a ponta nova, que tá aqui, ó. Ficou muito bom, gente. Esse tubo aqui da coluna é original do Willys. Eu descobri depois, eu vou mostrar para vocês por que eu descobri. Então tá aqui o acoplamento flexível. Vocês lembram que era soldado essa parte inteira aqui. Aí eu fiz também a mesma conexão para botar aqui. Claro, ela entra até o fundo e atravessa o parafuso aqui por esse vinco. Ficou perfeito, sem coisinha ponteada de solda no ferro fundido. Ficou top. E como vocês sabem, aqui nada é fácil, nada tá pronto, é só montar. Olha só a direção aqui, gente. Essa direção que eu tinha é uma direção pequena, mas é uma direção confortável, uma direção boa. Por ele ser uma direção hidráulica, é perfeito. Só que ela estava sempre floxa. Aí eu vou apertar essa direção que está sempre floxa, sempre mexendo nos parafusos central aqui do cubo. E eu vou apertar. Encostei no parafuso, não apertava ninguém. Aí, gente, eu desmanchei, né? E eles fizeram a rosca no plástico. E o que é isso aqui, pessoal? É a direção original do Willys. Olha aqui os raios, ó. Sai um aqui, outro aqui e outro aqui. 3 raios. É uma direção de 3 raios. Parafusado no plástico. Então vocês já viram o dilema, né? A gente vai ter que ajeitar esse cubo aqui também. Teria como comprar pronto, gente? Teria como comprar pronto. Tem pronto para vender. Para direção esportiva, direção que quiser colocar. Até não era essa direção que eu queria, mas no momento vai ser essa aqui, né? Então eu vou desmontar esse plástico todo aqui desse cubo e vou fazer um flange, eu vou usar só o miolo dele, só o estriado, para não precisar fazer o estriado. O estriado é mais trabalhoso de fazer. Então eu não precisando fazer o estriado, eu já ganho tempo. Então eu vou desmanchar isso aqui, o vídeo já está ficando longo, porque não adianta, né, gente? Não tem como pular essa parte. E vocês vão acompanhar e vão ver como é que vai ficar. Tá bom? Até daqui a pouquinho. Finalizado aqui, gente, a parte da transmissão do setor de direção. Quero mostrar para vocês aqui como ficou. Vocês viram eu montando aí no time-lapse, mas agora eu quero mostrar de pertinho para vocês. Tá aqui a barrinha, cruzeta da Ranger. Eu sei que é da Ranger 99, mas acredito que as mais antigas sejam parecidas também ou igual.
Aqui eu tive que fazer uma gambiarra. Isso aqui é uma gambiarra, tá? Porque, gente, tá com muita folga aqui. Como vocês viram girando no time-lapse ali, ele pulava assim. Eu apertei ele, eu dei pressão nele, mas não adiantou, gente. Ele continuou com folga, ele tá muito gasto. Então eu botei um parafuso na lateral aqui, por enquanto. Assim ele tá bom, não tá com folga. Mas em breve eu vou ter que arrumar um desse aqui para me trocar, para mim fazer a substituição. Para ficar bom, né, gente? Porque eu não gostei disso aí. Já tô falando para vocês que vocês sabem que daqui a um pouco eu vou ter que mexer nisso aqui para me trocar só essa parte. O resto eu vou aproveitar, lógico, ficou muito bem feito. Pelo menos eu acho, né? Eu vou girar um pouco a direção aqui para vocês verem. Olha, ele dá um pulinho, ó, a parte da luva. Mas assim tá muito melhor do que estava antes. Isso eu garanto. Ficou bem leve. E aqui a direção no lugar, com aquele cubinho feito de novo. Vocês viram eu montando aí o cubo, fazendo ele, né, soldando. Eu fiz ele em aço porque o miolo era soldável, ele era em aço soldável, não era fundido, não era nada. Agora eu garanto que está apertada a direção. Ficou bom. Daria para comprar pronto, como eu falei para vocês. Mas aqui, como eu já estava numa altura boa, para mim, assim, estava numa altura muito boa, estava confortável. Se eu botar um cubo comprado, o cubo vai ser mais alto, o cubo baixo é mais difícil de achar. Então eu resolvi fazer isso aqui. Antes ele estava parafusado no plástico, mas não é um plástico, viu, gente? Aquilo é uma resina. Quando eu cortei ele, vocês viram eu cortando, ele é seco, bem seco. Aí deu para ver que ele é uma resina. Mas nunca ia segurar um parafuso M6 na resina, né? Sem comentário. Aquilo era legítima gambiarra. Mas pessoal, é isso aí. Vocês já viram qual é o próximo passo nosso? Por que eu estava fazendo aqui embaixo, né? Ah, mas ele está mexendo na direção, em vez de fazer esse motor funcionar direitinho. Vamos fazer, gente, tá perto. Mas por que eu fiz isso aqui, gente? Porque agora a gente vai começar a montar o freio. Já vamos sangrar os freios, já vamos botar fluido, vamos botar o cilindro mestre tudo no lugar, para a gente poder fazer ele pegar freio. E, gente, a gente está indo por etapas, vocês estão acompanhando as etapas. Conforme a gente está fazendo, vocês estão acompanhando. Então, logo, logo, a gente já está indo para a próxima etapa, para ir para aquele rumo de fazer ele andar na rua, fazer funcionar, fazer andar. Tô louco para andar. A Maitê também tá louca para andar. Tá bom, gente? Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve lá para ajudar o canal, ativa o sininho para vocês não perderem os vídeos novos e para vocês também lembrar de olhar lá na playlist lá que tem muita coisa sobre esse Jeep, que eu tenho certeza que vocês olhar com carinho, com um tempinho, vocês vão ter coisas lá que vai ser interessante. Eu acredito que vai ser interessante. Tem bastante coisas bem diferentes que a gente está fazendo aqui nesse Jeep. E outra coisa, gente, a Maitê até foi a pedido de inscritos no canal, que estava pedindo para a gente numerar, porque eles estavam olhando na sequência e estavam meio que se perdendo. A Maitê numerou eles todos na playlist do Jeep Willys, estão todos numeradinhos, desde o 1 até os 100 e... eu não lembro agora. Acredito que já está em 109, 110 só do Jeep. Viu como tem bastante coisa, gente? Tem bastante coisa. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo.